Olha, eu sei que você está passando por uma angústia muito grande. De mim mesmo, não tenho palavras para te consolar agora. Mas eu quero fazer uma oração, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Tenha fé, tudo dará certo na sua vida.